Nós podemos meditar em um capítulo de Provérbios por dia, que com certeza nós vamos colher bons conselhos para aquele dia. E no dia de ontem, o bom conselho para os pais foi esse: instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Mas, na verdade, eu estava alertando aos pais: aprendam o caminho para poder ensinar o caminho aos seus filhos. E logo quando a gente fala em caminho, ou pensa em caminho, a palavra de Deus faz saltar aos nossos olhos aquilo que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu falei, pronto, está aí. O que nós precisamos ensinar para os nossos filhos? Quem tem filhos pequenos, na adolescência, deve mostrar a eles que existe um caminho perfeito, veredas planas, que eles podem andar e, com certeza, vão chegar do outro lado. Porque essa é a palavra que gera esperança no nosso coração. Existe um caminho. Em meio ao caos, em meio às lutas, em meio às tempestades da vida, existe um caminho seguro. Jesus não é só o caminho, ele é a segurança, ele é a rocha. É onde nós podemos firmar os nossos pés, levantar os nossos alicerces para a vida toda. E se a criança aprende a andar nesse caminho, quando ele se envelhecer, ele vai se lembrar dele. Em toda etapa da sua vida, ele vai, com certeza, fazer uso desse caminho que ele aprendeu com seus pais. Mas a necessidade é: os pais hoje conhecem o caminho? Os pais sabem o que estão fazendo? Estão vivendo os conselhos também dos seus pais? Ou estão andando pelos seus próprios caminhos? Porque para instruir, para ensinar, para mostrar alguma coisa, nós precisamos primeiro conhecer. E esse conhecimento é fundamental para que tenhamos uma família estruturada. Sentando à mesa com alguns adolescentes, eu e Rita, eu não conseguia tirar os olhos daqueles 3 adolescentes. Cada um com um telefone na mão, cada um com um celular na mão. Já não há mais aquela conversa, aquela brincadeira, aqueles risos, porque a mente, o coração deles estão focados na tela do celular. Muito triste. E aquilo aí já estava me incomodando. Então eu falei uma vez: ei, fulano, desliga o celular, vamos conversar aqui e tal. Aí ele parou 1 minuto. Daqui a pouco, 30 segundos depois, ele estava novamente acionando o celular. E eu novamente falei: olha só, chegou aqui os salgados, o lanche, vamos comer. Desliga, pelo menos para comer. Ele pegou um salgado e ali com a telinha jogando, não sei o que ele estava fazendo, se estava mandando mensagem, jogando. Não parava. Para ele já está viciado. Joga, tem 12 anos, 11 anos. E a mãe do lado ali, né? E o pai também, de vez em quando, vinha. E eu falei: não vou ficar quieto diante disso. Falei: para. Aí ele pegou um salgado, deu uma mordida e botou no mesmo prato, né? Aí eu falei: ah, não, agora não. Agora, olha o que o celular está desviando tanta atenção dessa criança, que estão deixando eles mal educados. Pegou o salgado, botou no prato de salgado já mordido. Eu falei: olha só, pega esse salgado e come. Aí a mãe ficou olhando assim: pega, você pegou, você mordeu, agora você vai comer esse salgadinho. Ou então joga fora. Mas botar no prato aqui, aí eu fiquei exaltado. A mãe foi, pegou um guardanapo, bota aqui no guardanapo. Meio envergonhado. Mas isso me chamou a atenção. O nível que está, a falta dos pais terem conhecimento para não deixar os filhos praticarem atos que vai chamar a atenção dos outros. Eu lembro que meu pai falava: não me faz passar vergonha. Os pais, eles tinham essa preocupação. Olha lá, vai chegar na casa dos outros, não fica pedindo coisa, não fica pedindo para ir no banheiro, não coma demais, coloque limites.
E eu trouxe isso para a vida. Eu não vou envergonhar meus pais. Às vezes entrava numa casa, alguém ofereceu alguma coisa, não quero não, até sair com fome daquele lugar, para não envergonhar meus pais. Instrui o menino o caminho que ele deve andar. Com certeza, eles vão poder ser um exemplo para os seus próprios filhos um dia. Assim como meu pai me ensinou, me instruiu a ser honesto, a falar a verdade e ser trabalhador. Sempre tive isso na minha mente, é o foco. E eu ainda usei o provérbio, né, secular, que diz que o pau, né, o cavaco nunca voa longe do pau. A fruta nunca cai longe do pé. Então, se nós formos bons exemplos para os nossos filhos, nós teremos filhos saudáveis, famílias estruturadas, com referência, assim como meu pai foi e assim como eu quero ser para os meus filhos, uma referência, uma fonte de conhecimento. Não estou falando da inteligência, né, natural, aquela que a gente adquire quando estudamos. Estou falando da capacidade de entender os cursos da vida, o caminho da vida. E quando Jesus se apresenta dizendo que é o caminho que fechou, nós só precisamos ensinar a criança a ouvir os conselhos de Deus. É isso que o provérbio traz para a nossa vida a cada dia. Conselhos práticos, conselhos que são possíveis de se viver no nosso dia a dia e aplicar. Porque não adianta a gente só conhecer, não adianta a gente ser ouvinte, nós precisamos ser praticante dessa palavra. Então, ontem eu falei, não, voltei para casa com a alma lavada, eu pratiquei. Eu sei que é chato, às vezes, para os pais ouvir isso, e falou, vou dar continuidade. A gente estava falando. Então, é isso que nós precisamos ensinar para os casais. Deus lhes fez assumir, né, os casais da igreja e outros casais vizinhos que vão estar indo na reunião, para instruí-los como cuidar da sua família, como tratar no dia a dia, sentar à mesa, ó, a caixinha do celular, vamos botar uma caixinha aqui. Quem vai sentar à mesa para comunhão, para se alimentar, vai deixar o celular na caixinha. Isso é disciplina. E sabe qual é a palavra que Deus nos deu esse ano, de 2025? Disciplina. Se nós não disciplinarmos, se nós não colocarmos limite, não há como consertar aquilo que já está torto lá na frente. Esse é o tempo, amado, da gente investir. Sei quantas de vocês têm crianças nessa fase, nessa idade, mas seria interessante que começasse a observar detalhes. E não é correndo, não. Os pais vão ter que ter paciência. É no dia a dia. Ensina a criança no caminho, ou seja, andando com ele. Eu lembro que a Rita sempre falava, e eu não entendia quando meus filhos eram pequenos, e a mãe sempre falava assim, vamos levá-lo na escola. E nós criamos aquele hábito. Todos os dias nós levávamos eles na escola. Às vezes não podíamos pegar por causa do nosso trabalho, mas levar era fundamental, porque era no caminho que a gente ensinava, era no caminho que a gente tratava assuntos importantes que iam dar estrutura a eles para a vida. E quando eu vi a Rita falando sobre isso, eu lembrei. Eu sempre levei meus filhos para a escola. E sempre procurei conversar com eles. Meu filho foi ter telefone aos 17 anos. Pai, eu quero um telefone. E ele tem o mesmo número até hoje. Ele demorou a ter, mas quando ele pegou o telefone, foi uma coisa consciente. E a gente precisa combater aquilo que não é bom para a nossa casa, para os nossos filhos. Isso não quer dizer que eles vão... então eles nunca vão errar. Eles vão cometer os erros deles. Mas nós não podemos cometer hoje enquanto temos influência sobre eles. Hoje nós podemos falar, podemos combater, podemos proibir, podemos limitar. Mas vai chegar uma fase que a gente não pode mais. Mas eles vão lembrar.
E quando eles tiverem filhos, eles também vão lembrar e vão usar das mesmas características que foram usadas com eles. Então, que essa palavra possa nos ajudar nos dias de hoje. Pleno século XXI, o pastor está falando em proibição. Não, não é proibição, é ensinar, é instruir, é diferente. Quando eu digo não vai usar, não pode, e não explico por quê. O diferencial é quando você para, explica da necessidade da comunhão, da necessidade do diálogo, da necessidade da escuta. E escutar não é só, está ouvindo. Não, escutar é parar, é olhar nos olhos. Eu costumo dizer que a mesa é lugar da comunhão, que a gente olha nos olhos, a gente senta de frente um para o outro. E se esse olhar estiver desfocado, estiver para uma tela, com certeza vai prejudicar a escuta. E nós é que temos que corrigir esse curso. E o que eu quero dizer para finalizar é, ainda dá tempo de fazer isso. Nossos filhos merecem isso, nossa família merece isso. E nós podemos nos esforçar para que isso seja algo bom nas nossas vidas, todos os dias, com prazer. Vamos fazer com amor, com dedicação. Nós começamos a ler o livro de Daniel, nesse início de mês, na Santa Ceia, divulgamos isso. Estaremos estudando, e uma das coisas que nos chama a atenção é a excelência de Daniel. Acho como ele fazia as coisas com excelência. E eles só foram escolhidos, 4 amigos só foram escolhidos porque eles eram excelentes. Quando estavam no seu país, eles faziam, eles tinham conhecimento, eles foram ensinados e foram instruídos com excelência. Então, eles puderam chegar em qualquer lugar. Se os nossos filhos forem nesse caminho de excelência, em qualquer lugar que eles chegarem, eles vão se dar bem, eles vão se destacar, eles vão saber quem é o caminho, a verdade, a vida, e vão poder praticar a palavra que foi ensinada a eles. Eles vão lembrar disso, mesmo que estejam num lugar que seja chamado cativeiro. Porque o conhecimento não se pode matar no coração das pessoas. Então, shalom, tá? Um dia abençoado para todas vocês. Que Deus continue instruindo-nos nesse caminho. Amém? Só quero lembrar só de uma coisa que ele não falou, mas que eu acho muito importante. Que ele disse que aprendeu com o pai. A ser doce com as pessoas e que o pai dizia o tempo todo: você nunca chega em lugar nenhum empurrando. Não é empurrando nem atropelando, mas é com amor e com doçura que você chega aos lugares onde você precisa chegar. Então, isso marcou a nossa vida, os nossos momentos de comunhão, e todas as vezes que a gente via que a gente estava falando qualquer coisa mais alterada, ele falava: não é assim, nós vamos abraçando e conduzindo com doçura e amor. Então, se a gente passar isso, vai continuar perpetuando, né, na nossa família, tá bom? Então, é isso. Vamos continuar, então. Quero... Vai com Deus, Deus abençoe. Quero deixar com vocês, a gente já conhece esse texto, mas a gente vai voltar nele, Oséias 6. Por quê? Porque às vezes a gente já conhece o caminho, mas a gente esquece que nós precisamos prosseguir nele, não é? Oséias 6 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e ele nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Eu queria destacar nesse texto duas palavras: conhecer e prosseguir. Por quê? Porque às vezes a gente conhece o Senhor, mas a gente esquece de prosseguir. A gente começa muito com propósito, a gente vê que as igrejas que começam com reuniões de propósito começam muito bem, e as pessoas vêm e lotam a igreja, porque tem um propósito de conseguir 6 sexta-feiras, sei quantas sexta-feiras, quantas quinta-feiras, e as pessoas vêm porque é um propósito. Mas nós deveríamos ter esse incentivo diretamente do Espírito Santo. Por quê? Porque ter comunhão com ele é algo que deve nos encantar.
né? Para a gente se dar bem com o próximo, para a gente ser uma melhor pessoa nesse mundo que a gente vive, nós precisamos de primeiro ter essa comunhão com Deus, não é? Então, é aquilo que a gente ouviu aqui, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, eu recebo esse amor do Pai, como está escrito em Romanos 5, eu transbordo desse amor do Pai, desse amor da palavra, desse amor a Deus, e aí eu vou fluir por onde eu for. Então, isso não é uma coisa que eu consiga de mim mesma. E às vezes nós esquecemos disso. Então, eu costumo dizer, antes de você falar com qualquer pessoa, fale com Deus. Antes de você pegar no celular, ele pegou o assunto do celular e eu queria também deixar isso aqui gravado e registrado. Ele fez isso porque ele é o líder espiritual dessa família. Então, se ele não fosse, quem conhece bem ele sabe que ele jamais ia falar desse jeito com alguém que ele não tivesse intimidade, né? Mas quando você é um líder espiritual de uma família, você é responsável, espiritualmente falando, por aquela família diante de Deus. Isso é muito interessante. Então, aquelas pessoas que vivem a vida espiritual desligada de tudo, não vou dar satisfação da minha vida para o meu pastor, para o meu líder espiritual, vai viver uma vida totalmente fora do padrão de Deus. Eu costumo dizer que quem conhece Deus, você vai lendo a palavra, e em Hebreus ele fala para a gente reconhecer os nossos pastores, nossos líderes espirituais, e honrá-los e ajudá-los, estar com eles, e ouvir e obedecer, é importante. Por exemplo, o que ele tratou ontem na mesa com aquele adolescente, a atitude do adolescente não mostra só que ele estava viciado no celular. Mostra que por detrás daquilo tudo ainda tem uma raiz de desobediência, de rebeldia, de rebelião. E que às vezes a própria família não está percebendo. Por quê? Porque eu cresci aprendendo desse jeito. Obediente é aquele que ouve e faz da primeira vez, jovem. Ninguém precisa falar comigo 2, 3 vezes a mesma coisa. De vez em quando ele fala comigo assim, te pedi isso uns 2 dias atrás e esqueci de perguntar, você fez? Aí eu falei para ele, desde o primeiro dia que você pediu. Eu falo assim, você não precisa falar comigo 2, 3 vezes a mesma coisa. Você pode ter certeza. Por quê? Porque eu sou boazinha? Não, porque eu aprendi na palavra de Deus que o obediente é aquele que ouve e faz. Esse é o significado da palavra discípulo. Então, discípulo é aquele que ouve e faz. Então, nós precisamos estar atentos disso. Por quê? Porque nós dizemos que somos discípulos do Senhor Jesus, nós dizemos que somos discípulos do líder tal, discípulos do líder, mas nós não fazemos igual a eles. Então, nós não somos discípulos. É simples assim. Esses dias alguém fez uma coisa totalmente contrária àquilo que eu ensino a vida toda. E aí, eu olhei para ela, disse, não tem problema. Ela olhou para mim e falou, por que você está olhando assim para mim? Eu falei, porque essa não é uma atitude minha. Eu nunca teria uma atitude dessa. Ela disse, não, mas fui eu que fiz. Eu falei, foi você, só que você fala para todo mundo que você é minha discípula. Então, quer dizer claramente, nunca mais você pode escolher. Ou você nunca mais fala que é minha discípula, ou você para de fazer isso. Porque isso é muito sério. Quem é o líder que nós estamos seguindo? Nós devemos obediência a ele. Por quê? Porque em Hebreus, a Bíblia fala que eles vão ter que prestar conta da nossa vida a Deus. Então, imagina, que tipo de pessoa tenho sido eu diante do meu líder espiritual? Eu tenho sido uma pessoa que obedece da primeira vez e que faz o que ele está pedindo? Ou eu negligencio? Eu costumo dizer que se eu entro e saio dos lugares para onde eu vou, sempre com honras, não é à toa. Não é à toa. É porque eu procuro fazer o que Deus me ensina na palavra. Então, conhecer a Deus é muito fácil. A Bíblia fala, claro, que até o diabo conhece. Mas o prosseguir no conhecimento de Deus é que é o mais importante. Por exemplo, a gente viu a palavra dele ali para aquele adolescente. Olha, dá uma parada. Ele começou com doçura, e assim é Deus com a gente. Ele começou com doçura. Dá uma paradinha aí só para vocês alimentarem agora. Não sei se vocês prestaram atenção. E ele é uma pessoa doce para falar. Dá uma paradinha só para vocês alimentarem. Olha a mesa como está farta, tanta coisa gostosa. E aí os adolescentes olharam para ele assim e continuaram no joguinho. E aí, de olho fechado, de olho no celular, ainda viraram com a mão e foram lá pegar no prato. E a gente viu que quase que derruba as coisas que estavam no prato. E ele ficou quieto.
Quando ele viu que continuava a situação, ele falou um pouco mais forte. Escuta, dá para vocês pararem agora para a gente poder comer junto e ter comunhão? E ainda assim eles não pararam. Então hoje eu quero chamar a atenção para essa situação, por quê? Porque às vezes o pai, uma mãe, vê uma atitude daquela e pensa assim, ai meu Deus, alguém chamando a atenção do meu filho. Não, a mãe que vê uma atitude dessa deveria pensar exatamente isso. Que bom, Senhor, que eu tenho um líder espiritual que se preocupa até com os detalhes da vida do meu filho. Porque às vezes pode acontecer da pessoa não entender e não gostar. E eu fiquei preocupada, até depois falei, meu Deus, você falou forte. Ele falou assim, vou continuar falando. E eu vou continuar falando. E ele pontuou outra coisa ainda. Ele disse, essa semana nós estávamos numa reunião no escritório da igreja, uma reunião importante com várias pessoas. E um dos adolescentes veio e procurou o telefone da igreja. E estava com outro adolescente, que também está ajudando na mídia. E aí, quando nós vimos, cadê o telefone? O telefone da igreja estava na mão deles. Por quê? Porque eles estavam usando também para essas coisas. E aí eu fiquei pensando, como nós precisamos lembrar? E eu já falei, mas volto a repetir. Deus não me fez estudar 6 meses na faculdade de psicologia sobre dependência no celular e dependência no computador a troco de nada. Tinha hora que eu olhava e falava, meu Deus, eu já estou cansada disso. Mas eu não sabia por que eu estava estudando tanto. Não sei nada ainda, perto de tudo que eu estudei, de tão forte que foi. Mas eu pude ver na prática um jovem que simplesmente ficou com perda de memória em último nível. Ele conversava com a gente, ele estava como se estivesse abobado. Tratamento psiquiátrico pesado que ele teve que enfrentar. Por quê? Porque foi criado na dependência no computador de uma forma tão forte, que quando os pais enxergaram, já não tinha mais como fazer. E até hoje ele ficou com a mente lesada. A gente vai conversar com ele, a gente não tem prazer mais de conversar com ele, porque ele parece uma pessoa totalmente fora da realidade. Casado, com um filho, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, uma família com um problema tão grande que poderia ter sido evitado desde criança se os pais tivessem percebido. Então, às vezes a gente está ouvindo uma coisa dessa e a gente fica pensando, meu Deus, não é possível, não acredito. E aí chegou aquele cúmulo de pegar o salgado, porque estava no celular, certamente, às vezes não era questão nem de educação só. Estava no celular, pegou sem perceber, mordeu o salgado e voltou com o salgado no mesmo prato que a gente estava comendo. Aí ele levantou. E aí, por que eu estou trazendo isso à tona novamente? Por quê? Porque o conhecer a Deus é uma coisa, mas o prosseguir no conhecimento do que Deus ensina é outra. Às vezes tem pessoas que conhecem a Deus, mas depois de um certo tempo desiste de tudo e deixa tudo no meio do caminho. Eu estive desviada e afastada dos caminhos de Deus por um tempo. Não afastada de Deus, mas dos caminhos. E às vezes as pessoas usam muito esse termo. Não, eu estou afastada da igreja, mas de Deus não. Mas quando uma pessoa diz isso, mostra claramente que ela não conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque também em Hebreus está escrito, não deixa a tua congregação como é costume de alguns. Quando Deus fala não deixa a tua congregação, é muito sério. Por que Deus fala isso? Às vezes a gente lê um texto desse e a gente deixa para lá. Não pode fazer isso. Nós temos que entender por que Deus deixou um texto desse. É porque o Salmo 133 diz que é na comunhão é que nós encontramos a bênção e a vida para sempre. Quando eu não tenho um local onde eu escolho cultuar a Deus, e isso já é desde o Antigo Testamento, que Deus mandava a gente escolher um local onde a gente teria que cultuar a Ele. E tinha lugares que eram longe, mas as pessoas tinham que ir no local onde Deus tinha escolhido. Nós precisamos ter o mesmo hábito, o mesmo costume. Eu preciso ter o meu lugar de culto a Deus. Tanto na minha casa, como eu tenho o meu cantinho onde eu ajoelho todos os dias para orar, nós temos. Você deve ter isso também na sua casa, um local especial onde você para adorar a Deus todos os dias. Mas também nós devemos ter um local físico, que é chamado de igreja, ou congregação, ou templo, como você quiser. Mas nós não podemos desvalorizar isso.
Porque desvalorizar isso é desvalorizar o próprio ensino também da palavra de Deus. Ah, mas eu posso cultuar a Deus em casa. Você pode cultuar em qualquer lugar. Mas se Deus escolheu um lugar para você cultuar a Ele, você precisa prosseguir ali. Você não pode ficar vivendo uma vida pobre, medíocre. Aquela vidinha de todo dia. Não, eu vou ler a Bíblia em casa, eu vou orar em casa. Ah, não quero não, vou ter problema lá. Vai ter, vai ter. E qual é o problema? Problema a gente tem em todo lugar. E eu sempre digo, nós somos um povo, como a própria Bíblia diz em Isaías 13, ele passa em revista os exércitos de guerra. E quando ele passar em revista esse exército dele, como é que ele vai nos encontrar? Não é? Então, é fundamental que a gente pense nisso, como é que ele vai nos encontrar? Para você ter uma unção especial, como vocês viram na semana passada, que a gente estava olhando, conversando, né, na live passada, que nós tivemos um encontrão no meio de um local cercado por pessoas, vamos dizer, quase que da alta cúpula do tráfico de drogas do Estado do Rio. E quando eu terminei de dar a palavra, que uma das palavras era minha, eu, sem nem pensar, desci no meio deles e fui abraçando eles, fui falando com eles. Por quê? Porque tinha uma unção sobre a minha vida sobrenatural. E quando eu abracei cada um deles e abraçando, falando do amor de Jesus, eles foram se quebrantando e chorando e ouvindo a palavra de Deus. Isso só vai acontecer quando? Quando nós nos preparamos nessa busca do conhecimento de Deus. Se eu não tivesse feito isso, eu ainda fiquei pensando, eu não teria condições de entrar no meio deles, eu teria medo deles, certamente eu teria medo deles. Mas hoje eu não tenho. Eu escuto as pessoas falarem, não, esses dias um líder espiritual me ligou, olha, acho que eu não vou lá, porque hoje pode ser perigoso, pode ter bandido por perto. Eu falei, qual é o problema? Qual é o problema dos bandidos estarem por perto, das pessoas perigosas, as pessoas que estão fora da realidade espiritual, estarem lá? Você tem o Todo-Poderoso, o possante de Jacó, de Isaías 60. Se você tiver com medo de sair na rua, certamente você está fora do conhecimento da palavra de Deus. Eu não tenho medo de nada disso. Eu chego em casa meia-noite, qualquer coisa, 1h da manhã, vou para a vigília. Fiz isso 20 anos sozinha e não tenho medo. Eu costumo dizer que quem tem que ter medo de mim são eles. Por quê? Porque quando eu chego, não sou eu chegando, é Deus chegando. E é desse jeito. Então, já contei aqui, volto a falar, já enfrentei eles com um fuzil na mão, mas era Deus na minha vida. Agora, por que isso aconteceu? Porque eu prossegui no conhecimento de Deus. Eu era extremamente medrosa de tudo, e já contei aqui, mas é bom a gente lembrar. A palavra de Deus diz, é bom a gente não esquecer de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eu fui uma pessoa que, se eu ouvisse um barulho lá de fora de casa, eu não abria a porta de jeito nenhum, com medo. Eu não ia num banheiro de noite sozinha, eu tinha que acordar meu marido e falar com ele, vamos no banheiro comigo, porque eu estou com medo de ir no banheiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso tudo mudou quando eu prossegui no conhecimento do Deus que eu tinha. Gente, que eu tenho. E é desse jeito hoje. Tinha medo de tudo, medo do escuro, medo do fim do mundo, medo de espíritos. Gente, é muito triste quando a gente não prossegue no conhecimento de Deus. Nós vivemos uma vida paralisada. Dívida de tudo quanto é jeito, eu não sabia o que fazer para mudar o meu histórico. Eu pensava, dívida todo mundo tem. Até que Deus falou assim, não, pode parando, dívida todo mundo tem, não, está escrito na Bíblia. Ai daquele que se encarrega de dívidas. Eu falei, sim, Senhor, sim, vai procurar. E eu fui procurar o texto na palavra de Deus, fiquei impressionada. Ai, os ai de Isaías, parece ser capítulo 5, ele fala várias vezes o ai, 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 ai. Mas tem esse versículo também, ai daquele que se encarrega de dívida. E hoje o que o inimigo está fazendo? Está fazendo a gente usar o cartão de crédito sem cessar. Não tem dinheiro, vai usar o cartão de crédito. Não tem dinheiro, vai orar. Eu não tenho cartão de crédito, nunca tive, nem quero. Aí você vai dizer, mas é você, pode ser eu. Mas se você não tem com quem pagar, diz a palavra, não faça dívida. Mas a gente se esquece disso. Ah, mas estou precisando, vai orar. Mateus 5, Mateus 7. Então, é importante a gente lembrar do que Deus tem nos ensinado. Por quê? Porque ouvir a palavra, como nós ouvimos, é fácil. Qualquer pessoa ouve. Mas nós temos que lembrar que nós somos discípulos do Senhor Jesus.
que significa eu ouço e faço, eu ouço e faço, eu ouço e faço o que ele diz. Como nós vimos ontem ali, aqueles adolescentes dizendo, são discípulos nossos, mas não estavam fazendo. E aí a gente tem que falar 2, 3, 10 vezes. Por quê? Porque não estão aprendendo no caminho da obediência. Se os pais estivessem ensinando no caminho, olha, você ouviu um conselho, você vai parar imediatamente. Eu lembro dos ensinos da minha mãe. Meu pai era muito calmo para ensinar, mas a minha mãe, e eu posso louvar a Deus pelos ensinos dela. E ela dizia, se eu falar com você uma vez só, se eu tiver que falar a segunda vez, você já sabe que eu não vou pegar leve. Você vai apanhar. Hoje a gente não pode ouvir mais sobre isso. Está sendo proibido. Não tem mais esse tipo de disciplina. E aí as crianças estão sendo criadas totalmente fora de uma realidade que poderia ser mudada. Eu não preciso bater. Eu não preciso bater para fazer a minha voz ser ouvida. Mas eu preciso levar a criança no caminho que ele deve seguir. De tal modo que ele tem que entender que ele não precisa apanhar para poder ser disciplinado. A palavra disciplina está lá em Hebreus 12, um capítulo todo dedicado à disciplina. Você acha que é à toa? Não é. Deus não deixou um capítulo todo da Bíblia só para tratar da disciplina a troco de nada. Então, nós temos que parar primeiro, como nós ouvimos hoje aqui, disciplinar a nossa própria vida, para depois a gente ter autoridade para disciplinar outros que passarem pelo nosso caminho. Aí a gente vai tratar do filho. Ah, você não faça uso do celular nesse nível, mas a gente faz. Então, eu treino desse jeito. Eu entro na igreja, ponho o celular na bolsa. Eu entro num outro lugar, ponho o celular na bolsa. Eu sento na mesa, o celular não vai para a mesa. A não ser que eu esteja ouvindo a Bíblia em áudio, ou então algum louvor calmo, sereno e tranquilo na hora do almoço. Fora disso, ninguém pega. Então, esse prosseguir no conhecimento de Deus é que eu queria destacar para vocês hoje. Porque conhecer a Deus é fácil. A Bíblia fala, claro, que até o diabo conhece. Mas prosseguir no conhecimento dele é algo sublime. Isto é, eu sei o que agrada ao Pai e eu vou fazer. Ele já me falou uma vez e eu não preciso ouvir 2 vezes. Esses dias alguém veio me procurar. Olha, queria que o senhor orasse pela minha vida financeira. Está tudo errado, está tudo ruim, está tudo isso, tudo aquilo. E aí começou a me falar. E teve uma batalha espiritual na família, ela disse, não sei porquê, mas não consegui resolver sozinha, preciso da ajuda da senhora. Aí nós fomos até a casa da pessoa, visitar, orar com ela, só que no dia seguinte ela disse para mim assim, hoje Deus me falou em que eu estava errando. Eu estava errando na minha vida financeira. Eu não tenho entregue para Deus as minhas primícias. Eu tenho deixado e negligenciado isso e está tudo dando errado na minha vida. E eu fiquei pensando, você ouve as pessoas dizerem sobre o dízimo em Malaquias, no livro do Antigo Testamento. E muitos que não querem fazer a obra de Deus e ajudar na obra de Deus, viram e falam, mas isso é um texto do Antigo Testamento, no Novo não tem. Eu costumo dizer, não, no Novo não tem mesmo. Porque no Novo, Deus esperava que a gente o amasse tanto, 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 que a gente ficaria com vergonha de dar só 10% para ele. No Novo Testamento, ele diz, está em Mateus 23, 23, que era para a gente dar o dízimo até do hortelã, do cominho, das coisas simples do dia a dia. E ele fala, é isso que eu quero que vocês aprendam a valorizar o muito e o pouco. Eu quero colocar vocês sobre o muito, mas para eu colocar sobre o muito, vocês precisam valorizar o pouco. A palavra nos diz isso. Se no pouco fosse fiel, sobre o muito eu te colocarei. O pouco ali no Novo Testamento é o quê? É o dízimo do cominho, do hortelã. Você ganhou 2 pencas de banana, dá uma. Você ganhou 2 vestidos, dá um. Isso é o pouco. Agora, o muito é o quê? Você vendeu uma casa de 10 milhões, e quando você entrega o dízimo para Deus? O muito é isso. De vez em quando alguém me pergunta, eu devo dar o dízimo do carro também que eu vendi? Eu falei, não sei, você faz o que você quiser. Só sei de uma coisa, que eu sou a única que já ganhei o 12º carro de presente, agora o 13º, sem pedir nada a ninguém. Você acha que é à toa? E agora eu te respondo, e você vai me responder.
Você acha que eu dou o dízimo todas as vezes que eu vendo os carros ou não? Ela mesma respondeu. Então, nós queremos o muito de Deus, mas nós não estamos disponíveis para dar o muito para Deus. Nós queremos que Deus faça para nós, mas nós não queremos fazer para Deus o que Deus está pedindo. E aí você vai dizer, mas eu não sei o que Deus está me pedindo. Você sabe. Você sabe. Primeiro, pela palavra. Segundo, por aquele conselho que nós ouvimos ali. Por que eu sei que aquela criança tinha que tirar o celular imediatamente? Porque era um conselho de um líder espiritual dele. Se ele fosse uma criança obediente, imediatamente ele falava assim, eu vou parar agora. Colocaria o celular na bolsa e começaria com a comunhão na mesa, como nós estamos pedindo todos os dias. Comunhão na mesa não é uma coisa qualquer, não é uma coisa simples, mas nós temos que valorizar. Hoje a gente vê as pessoas se isolando nos cantos, se isolando, não procuram ninguém. Eu gosto de lembrar que eu fiz meu mestrado na área de ciência do cuidado com o outro, e específico dos idosos. Eu fiquei impressionado com o que eu vi. Idosos chorando nas clínicas de repouso, pedindo a visita de um neto. Eu não consegui. Eu pedi o neto várias vezes, vai lá ver sua avó. Sua avó só quer te dar um abraço. Ah, mas eu não tenho tempo. E os idosos abandonados naqueles lugares, sem qualquer apoio da própria família. Então, hoje eu queria que você pensasse desse jeito. Eu preciso prosseguir conhecendo a Deus. Por quê? Porque se eu conheço a Deus, eu não vou viver uma vida pobre, medíocre. Deus me ensina todos esses contextos que nós trabalhamos hoje. Como prosperar financeiramente, entregando a primícia para Ele de tudo que eu tenho. Não só de dinheiro, porque eu sempre digo, Deus não precisa do nosso dinheiro, do dinheiro também. Mas a primícia do nosso tempo, quando você acorda, em quem você pensa primeiro? O que você faz primeiro? Primícia do nosso tempo. Primícia dos nossos recursos financeiros. Primícia das nossas palavras. Antes de falar com qualquer pessoa, fale com ele. Agradeça a ele pela noite que você teve. Agradeça por poder andar, levantar. Gratidão é uma palavra que hoje está tão em voga, só que tão pouco vivida. Esses dias a gente estava conversando aqui, eu falei assim, sinto falta da fulana, a gente fez tanto pela fulana, e hoje a gente não escuta mais nem falar. Quantos anos já se passaram que nós trabalhamos na vida dela, prosperou, avançou, e não lembra mais de procurar a gente para sequer dar notícia. Graças a Deus já não precisa de nada, mas eu fico pensando, quantas vezes nós podemos alegrar o dia de alguém com um abraço, com uma palavra, não é? Com incentivo. Eu já contei isso aqui, mas é bom a gente lembrar daquela reunião que aquela menina que tinha uns 14, 13 anos que não falava comigo, que a pessoa que liderava a reunião falou assim, liga para essa pessoa que um dia te ajudou e fala uma palavra de gratidão para ela. E aí ela me liga. Estou te ligando, e graças a Deus foi sincera, né? Estou te ligando porque eu estava numa reunião e a pessoa que liderava a reunião disse claramente, hoje ainda, você procura alguém que te ajudou. E você vai estar falando com essa pessoa, agradecendo o que ela fez por você, ainda que tenha muitos anos. E ela fez. Me procurou e agradeceu e comentou sobre a situação que nem eu lembrava. Então, hoje, quando a gente está falando de prosseguir, eu queria que você pensasse nisso. Quem está precisando de nós hoje? De uma palavra, de um abraço, de um carinho, de um telefonema. Quem está precisando de nós? Crie hábitos saudáveis de comprar para você e para o outro. Passa na padaria, compra o pão para você e compra para levar para alguém que está sozinho. Nós precisamos ver hoje, mais do que nunca, o amor na prática. Porque falar de amor é fácil, mas viver o amor de Romanos 5,5, transbordando por onde a gente passa, não é fácil. Não é fácil. As pessoas querem receber o lado bom que você tem, mas não querem pagar o preço que às vezes você pagou para ter aquilo ali. Então é fundamental que a gente lembre que Deus nos chama não só para vir para Ele, como Ele fala em Oséias 6, vinde
retornemos para o Senhor. Eu preciso voltar para o Senhor com toda a minha força, como eu voltei um dia. E com o meu retorno, minhas filhas que viviam doentes ficaram curadas, para a glória de Deus. Com o meu retorno, meu marido que bebia e chegava às 5 horas da manhã bêbado em casa, foi transformado e morreu como pastor, como um líder espiritual de muitas famílias, para a glória de Deus. Com o meu retorno, eu me levantei sendo a caçula de uma casa, mas hoje como conselheira de toda a minha família. Todos eles, tudo que vai fazer, eles dizem: o que você acha disso, Rita? O que você acha disso? O que você acha disso? Me dá a sua opinião. Não é à toa. Tenho certeza que não é por minha capacidade, mas é porque eu me levantei para ouvir Deus. Ouvir Deus não tem preço. Quando eu levanto de manhã, a gente tem por hábito colocar a agenda do lado. A hora que a gente acorda, 3 horas, 4 horas. E com a agenda do lado, a gente já vai anotando o que nós temos que fazer durante a semana. Liga para fulano, agora fala isso para fulano, aquele texto para o outro, aquele texto para o outro. E a gente vai anotando a agenda da semana. E o do dia, a gente já vai vendo se a gente cumpriu. Tenha por hábito deixar a sua agenda aberta para ver: hoje eu cumpri o que eu tinha que fazer? Porque a nossa tendência é esquecer. A nossa tendência é deixar para depois o que eu preciso fazer hoje. Mas nós precisamos prosseguir nessa situação que Deus já nos ensinou. Eu preciso prosseguir em ser honesta com as pessoas. Eu preciso prosseguir em tratar e cumprir. Eu preciso prosseguir em comprar e pagar. Eu preciso lembrar que aquilo que eu estou tratando, as pessoas estão esperando às vezes de mim. E eu deixo para depois. Tem que pagar uma conta hoje, mas aí eu deixo para depois, aí eu deixo para depois. E quando você vê, aquela situação já está lá, sem uma solução. Então, hoje, eu queria que você lembrasse disso. Quem que eu preciso cuidar hoje? O que eu preciso fazer que eu parei e não terminei? Qual o livro da Bíblia que eu estou escolhendo para ler hoje? Eu lembro que todas as vezes que começava um ano, em janeiro, Deus colocou no meu coração: comece sempre com a leitura da Bíblia anual. Mas enquanto eu via as pessoas começando por 1 João, por Efésios, as cartas do apóstolo Paulo, Deus nunca me deu moleza. Quando eu falava: o que eu tenho que ler, Senhor? Ele falava logo de cara: Isaías, Jeremias, Ezequiel. Todo ano eu começava a leitura da Bíblia pelos 3 livros, os maiores da Bíblia. E assim sucessivamente. Então, nossa tendência sempre é procurar o lado tranquilo. Mas em Provérbios 6, nós lemos lá, e agora eu estava aqui olhando a minha mesa e a gente estava rindo e brincando. Lá está escrito: vai ter com a formiga o preguiçoso. Vai ter com a formiga, chega de preguiça, chega de levantar de manhã e ficar, não sei o que, não sei o que. Brinquei com uma hoje aí, vocês viram no grupo. Vai fechar a live porque vai estar deitada, vai estar dormindo? Se for isso, só se estiver doente, né? Sim. Não, nós precisamos dar o nosso melhor, é levantar cedo e aprontar mesmo, se preparar para estar bonita para o Senhor. Você não sabe com quem você vai encontrar. Eu sempre brinco desse jeito. Nós temos que aprontar. Ela já disse que estou aqui. Está aqui com a live aberta. Isso que eu tenho que saber disso, com a câmera aberta. Então, nós precisamos lembrar de aprontar para o Senhor, não para o homem. Você não sabe com quem você vai se encontrar. Esses dias a gente estava brincando aqui, falando sobre isso. Eu vou sair com essa roupa mesmo. Eu vou só ali e volto. Falei: nunca diga eu vou só ali e volto. Você não sabe se dali você vai ter que ir para lá e para lá e para lá. Então, apronta de manhã, porque você não sabe o que você vai fazer durante o dia. É muito sério isso. Às vezes a gente apronta e fica de qualquer maneira. Não, tá bom, isso aqui eu vou ficar em casa mesmo. Não faça isso não. Você não sabe se um vizinho vai precisar de você de emergência. Então, dê o seu melhor logo nas primeiras horas. Apronta para o dia, apronta para a vida. Porque quando nós fazemos isso, nós vamos ver que até a nossa autoimagem vai ser mudada diante de nós, em primeiro lugar, e diante dos outros. Então, nós precisamos olhar para nós e nós gostarmos daquilo que nós estamos vendo. É importante isso. Se você não se ama, você não tem como amar o outro.
Então, a lei de Deus é muito simples e às vezes a gente esquece. Eu preciso amar o outro do jeito que eu me amo. É mandamento do Senhor. Amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu levanto de manhã e deixo as coisas acontecerem de qualquer maneira, eu não vou ter preocupação de fazer isso com outras pessoas. Não apronta, levanta de manhã e apronta. Esses dias a gente estava conversando num grupo de oração, até um banho, como muda o nosso dia. Às vezes você está cansada, você toma um banho, você sente no corpo que refrigera até a alma. Um banho gostoso, no frio desse, um banho quentinho. E treina já entrar no banho quentinho agradecendo a Deus, ao invés de reclamar de qualquer coisa. A murmuração fez o povo morrer no deserto. E nós temos que ser um povo que caminha com sentimento de gratidão, que caminha com prazer, com alegria, declarando mesmo vida abundante. Jesus nos chamou e ele disse que ele nos deu vida e vida em abundância. E eu sempre lembro que vida abundante não é vida com depressão, não é vida com tristeza. O que está faltando em mim que eu ainda estou tendo uma vida medíocre, pobre? Não, Deus não quer isso para mim. O que está faltando? E uma das coisas, das formas da gente mudar o nosso dia, já é comprovado pela ciência, é como nós levantamos. De acordo com o que você pensa, do que você faz quando você levanta, você pode terminar o seu dia. Então é importante demais. Se eu acordo de manhã reclamando de tudo, trazendo uma palavra dura para alguém, brigando com o filho, brigando com não sei quem, reclamar porque eu não tenho isso aqui, você já vai ver como isso é diferente. Quando você acorda com sentimento de gratidão, já procurando agradecer a Deus por tudo, e as pessoas estão ao seu redor. Uma palavra de carinho, uma palavra de doçura, um telefonema de ânimo pode animar muita gente. Então, pense nisso, eu preciso sim ser essa pessoa que Deus instituiu na palavra, mas eu preciso prosseguir. E para isso só tem um jeito, voltar para o Senhor, como diz Oséias 6. Se eu não volto para o Senhor, eu não tenho como me espelhar nele. Quando eu volto para ele, eu vejo como é que ele tinha os comportamentos dele. Uma das coisas que eu sempre brinco é que você nunca vê Jesus correndo pelas praias da Galileia. Então, quem caminha comigo nunca vai dizer, porque eu estou correndo para resolver isso. Não vai ficar correndo para resolver isso ou aquilo. Caminha com graça, com doçura, com amor. Pare para falar com seus filhos, olhar nos olhos. Pare para falar com o marido. Ontem meu marido não ia almoçar comigo. Foi almoçar com o filho, mas Deus colocou no meu coração. 1 hora antes, você ainda pode semear. Você não vai almoçar, mas você pode fazer alguma coisa diferenciada. E eu disse para ele, o que, Senhor? Ele me disse claramente, prepara uma taça de fruta, o chá que ele gosta, chama ele para sentar à mesa e comer a fruta com ele. É como se fosse o almoço. E nós fizemos isso e foi tão gostoso. Por quê? Porque Deus nos instrui no caminho que temos que seguir, mas nós temos que ser obedientes e fazer o que Ele está instruindo. A pressa, no senso comum, já é chamada inimigo da perfeição. Às vezes, na pressa, nós vamos fazer alguma coisa e desviamos do propósito, do caminho. Então, lembra disso. Não tenha pressa para sair da presença do Pai, diz a palavra. Não tenha pressa para sair da minha presença, ele fala isso. Não tenha pressa para poder fazer as coisas na sua caminhada do dia a dia. Faça tudo com calma, com tranquilidade. Ah, mas eu tenho que resolver isso. Então saia antes de casa, mas nada de sair correndo no trânsito, como a gente tem batalhado em cima disso. O número de mortes no trânsito tem sido assustador. Assustador. Por quê? Porque as pessoas saem correndo de casa, ao invés de reservar esse tempo para Deus em primeiro lugar, para a família e para sair com o tempo certo. Se eu tenho que estar 9 horas no lugar, eu preciso sair às 8. Aqui é assim, quase que 1 hora antes. Então, nós precisamos de parar, voltar para o Senhor, buscar esse conhecimento dEle, mas prosseguir no conhecimento dEle. E para isso só temos um caminho. É o estudo da palavra, uma vida de oração e uma vida de comunhão uns com os outros. Se eu não tenho comunhão a quem eu vejo, diz a Bíblia, eu não tenho com Deus a quem eu não vejo. Não adianta você dizer, mas eu estou bem com Deus, e não fala com a sua mãe, com o seu pai, com o seu próximo.
você não tem comunhão com Deus. É a palavra que diz isso. Então, se eu quero comunhão com Deus, eu preciso parar para encontrar tempo e espaço na minha vida para ter comunhão com aqueles que caminham comigo. E comunhão, volto a dizer, não é um rosto fechado. Comunhão não é você estar ali sentado por obrigação. Não, comunhão é você estar ali com prazer, colocando o coração naquilo que você está fazendo, aplicando o coração ao caminho, como a Geu fala. Então, nós já estudamos sobre isso e nós precisamos. Você vê que a palavra vai e volta sempre naquilo que Deus está nos ensinando a fazer. E hoje eu quero deixar essa palavra para você. Se você começou alguma coisa e parou no meio do caminho, volte lá. Volte lá, termine de ler aquele livro, continue no livro da Bíblia que você está lendo. Se você pensou em dar um telefonema para alguém e não deu, anote aí e faça hoje. Se você pensou em fazer uma visita, faça hoje. Você não sabe o dia de amanhã se você vai ter tempo para fazer. Então, o prosseguir é exatamente isso. Eu sei o que Deus me mandou fazer, mas eu não prossegui. Então, eu preciso prosseguir. Não posso parar no meio do caminho. Quem fica parado é como aquela água estagnada. Os mosquitos vêm, os bichos vêm, e daí a pouco aquela água fica sem condições de alguém chegar por perto. Assim somos nós. Nós não podemos ficar parados. Mães que estão aqui, pais que estão por aí, pegue os filhos e leve para a igreja. Nada de ficar acomodado em casa. Não, nós precisamos, porque amanhã ou depois, quando você for tentar levar, já pode ser tarde. Ele pode não querer ir mais. Então, não despreze o dia das coisas pequenas, como a palavra nos diz. Comece hoje, ainda que seja com pequenos passos, mas faça hoje o que você pode fazer. E o nosso Deus é aquele que perfeitamente desembaraça o nosso caminho, como está escrito no Salmo 18. Se você hoje tem um embaraço, pode falar o Salmo 18. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, hoje, meus caminhos vão ser desembaraçados, como está escrito no Salmo 18. Eu vou ser liberada para fazer exatamente aquilo que eu preciso fazer. Amém. Deus abençoe vocês poderosamente. Se alguém quiser falar alguma coisa, se ainda puder, está liberado. Ok? Senão a gente vai estar orando para que Deus faça e dê para vocês uma semana especial. Ok? Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti cada família aqui representada. Mais uma vez, clamando por proteção, por livramento, por saúde, Pai, física, mental e espiritual. Mas, acima de tudo, Pai, por definições. Hoje eu quero te pedir que o Senhor traga definições. Se tem alguém aqui endividado, Senhor, que não consegue pagar as dívidas, que a partir de hoje, Pai, haja um reconhecimento dos caminhos que foram trilhados fora da Tua palavra, para que o Senhor traga mudança nessa história, como o Senhor trouxe na minha. Pai, o Senhor olhe nessa manhã, Pai, para tudo aquilo que estamos fazendo. Vê se há em nós algum caminho mau e leva-nos para os Teus caminhos, porque precisamos ser referência na terra. Precisamos ensinar a outros, Senhor, aquilo que o Senhor tem passado para nós. Mas por nós mesmos não temos capacidade alguma. Venha nos guiar, nos orientar, para que os nossos filhos, nossos netos possam olhar para nós e desejar caminhar nesse caminho de doçura, de paz, de alegria, de tudo aquilo de bom que só o Senhor pode nos dar. Abençoa cada família aqui representada, e não só os que estão presentes nessa live, mas todos por onde essa live for ouvida, recebam o mesmo toque, a mesma bênção, a mesma porção. Nós te pedimos, Senhor, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês poderosamente, uma semana de vitórias em todas as áreas para vocês. Beijo.